Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todos sempre. Então vamos ver a mensagem desta noite do livrinho Minutos de Sabedoria do Torres Pastorinho. Tá dizendo cadê? Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. Então, depois dessa leitura, vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que abençoe nossa noite e que possamos aprender um pouquinho mais. E o assunto a ser tratado esta noite é a inveja. Boa noite, meus queridos companheiros de jornada terrena. Então, o assunto inspirado, escolhido na noite de hoje, como a Jaque já anunciou, é a inveja, mas não é a inveja, não vamos tratar da inveja como comumente nós a vemos e a negamos por aí, né? Basicamente é o que norteia, o que nos dá como referência a nossa doutrina espírita, né? E também nós aproveitamos das ciências humanas, como a psicologia, para chegarmos a uma conclusão e trabalharmos a inveja dentro de nós, de cada um de nós. Eu quero fazer uma pergunta aos nossos queridos. Algum de vocês é invejoso? Você já sentiu inveja alguma vez na vida? Né? Vamos ver o que nos orienta a doutrina espírita acerca da inveja, que nós sabemos desde a tenra idade, ensinada pelos nossos pais e nossos parentes, né, mais velhos, que não se pode sentir inveja. É feio sentir inveja. Você não deve sentir inveja. Papai do céu não gosta que você sinta inveja. Todo mundo sabe que não pode sentir inveja. Então por que sentimos? Eu não sinto. Sente. Se não sentiu no passado, sente agora. E se sente agora, não se culpe. Porque, como o nome já diz, é um sentimento humano. Mal, ruim, perverso. Devemos erradicá-lo, como todos os outros que a gente sente, eventualmente. Não é sempre que a gente sente inveja, porque senão isso passa a ser uma patologia e deve ser curada dentro do ramo da psiquiatria e psicologia. O que eu estou querendo externar na noite de hoje é que nós temos que reconhecer, identificar, trabalhar e retirar das nossas vidas a inveja, e nós vamos explicar por que tanto mal faz para nós e para a humanidade. E não adianta querer, dizendo que o som está baixo, e não adianta querer dar cor para a inveja. Aí eu sinto uma inveja branca. Não existe inveja branca, não existe inveja preta, não existe inveja vermelha ou amarela. Inveja é inveja. É um sentimento humano, natural até certo ponto, e nós vamos trabalhar, vamos estudar na noite de hoje, na verdade, né, uma maneira de erradicarmos isso de nossas vidas, tá bom? Ou pelo menos diminuir. O som está baixo. Será que tem que aumentar aqui? Não sei. E aí, galerinha do bem? E agora, pessoal? Boa noite a todos aí. Bem, com a voz da Jaque não precisa nem... Ela grita, não é? Dá um feedback aí, porque vamos ver se a gente vai gritar um pouquinho mais. Eu não sei por que acontece, deve ser transmissão, tá, gente? Porque tem vezes que eu falo no mesmo tom, na mesma distância, e não se tem essa reclamação. Reclamação não, essa reclamação por parte dos nossos queridos irmãos. A mãe também falou que tá baixo. Xiii, meu Deus do céu. O que gente, eu faço? E agora? Vamos ver. Com licença. Você vai colocar mais perto?
Aí eu sumo. Peraí, com licença. Desaparece. Não, não vai cair não. Gente, estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, levanta a mão. E agora, pessoal, tá dando para ouvir? Melhorou. Ai, que bom, obrigada. Meu Deus do céu. Vocês acham que o som tá baixo? Aqui tá alto. É isso aí. Vamos lá? Tomar um puxão de orelha, gente? Mas é pro bem, viu? É para todos nós. Para todos nós. A inveja. Segundo a psicologia, vou ver aqui. Peguei o texto de um site que se destina a dar orientação, né, psicológica, ou pelo menos ajudar. Segundo a psicologia, inveja é o desejo de atributos, posses ou habilidade de outras pessoas. Apesar de todos nós sentirmos algumas vezes, é difícil admitirmos. A inveja é um sentimento controverso. Indica algo positivo, que alguns dizem que você precisa ter para você se melhorar, para você ter motivação, né? Que desperta algo negativo. Quer dizer, revela em você uma das chagas da humanidade. Outro nome comum para inveja é o olho gordo, muito utilizado pelas pessoas. Olho gordo. Olho gordo. O despertar da inveja é sempre alguma coisa que poderia revelar o que está faltando na personalidade daquele que sente. Isso são os psicólogos que dizem, né? A inveja é um dos sentimentos mais difíceis de serem aceitos pelo ser humano, pois a maioria das vezes ocorre inconscientemente. Então por isso que eu perguntei, quem nunca sentiu inveja? Às vezes sim, só que não se deu conta disso. E aí ela se manifesta através das nossas ações, expressões faciais. Quer ver uma? Vamos ver se eu consigo ser ator. Pronto. Né? Olha isso. Olho de seca-pimenteira. Pode ter, exatamente. Seca-pimenteira. Queria tanto ter uma coisa assim. Né? Mas para os psicólogos, o que é a inveja? Segundo o dicionário Aurélio, a inveja é o desgosto ou pesar sobre a felicidade. Você fica triste, desgostoso porque o outro está feliz. Minha mãe do céu, não é ruim isso? É ruim sim. Os primeiros relatos de inveja vêm de tempos antigos. É na Bíblia que podemos encontrá-lo, quando Caim assassina Abel. O primeiro ato de inveja, o primeiro ato, consequência extrema da inveja, foi o assassinato de um irmão em relação ao outro. Pois esse estava recebendo mais atenção e valorização por parte dos pais. Quem eram os pais? Era Adão e Eva, né? É. Pois é. Então, a psicologia define a inveja como o deslocamento de energia do potencial de determinado indivíduo para a exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa, geralmente íntima do sujeito em questão. Quer dizer, a psicologia encara isso, obviamente, que é assim, você gasta energia, você gasta fluido, importante para azarar a outra pessoa, para ficar naquela sintonia negativa. Isso é um desperdício de energia, uma maleficência para o nosso organismo e mais ainda para o espírito. Não é? E geralmente é íntima do sujeito em questão. Com o advento da internet, aí, dessas coisinhas aí, Facebook, Instagram, YouTube. Nossa, essa tá demais. O cara tá podendo. Não vão sentir inveja do meu inglês não, hein? YouTube, né? As pessoas se aproximaram mais virtualmente, mas têm a visão. Né? É comum, é quase que invariavelmente comum a todos nós, né? Todos nós humanos, eu estou falando, todos nós do planeta Terra, né? Não é só todos nós aqui, amigos e parentes. Incitarmos a inveja. Na tenra idade, veja bem, quando uma mamãe prepara uma menina para uma festinha, inconscientemente, pode ser que ela transfira
Estou dando psicólogo, mas não sou não. Aquilo que ela deseja para a filha e enfeita a criança e fala assim, ainda às vezes chega a falar, isso daqui, com esse vestidinho aqui, as suas coleguinhas vão morrer de... Inveja. Ai. As minhas amigas vão morrer de inveja. As nobres amigas. Eu vou vestir esse vestido aqui porque as minhas amigas vão morrer de... Inveja. Então nós às vezes inconscientemente nos portamos de maneira que alguém sinta inveja de nós. Então nós somos corresponsáveis por essa chaga da humanidade. Poucos dias atrás eu cheguei a postar uma coisa que eu achei interessante. Todo mundo conhece o seriado Chaves. Se não conhece, não vive nesse planeta, né? Pelo menos aqui no SBT, repete até hoje. E nós temos ali a dupla de amiguinhos ali, que é o suporte do seriado, né? Que é o Chaves e o Kiko, não é isso? Isso. Então chega a falar o texto lá, que eu postei, que o Kiko tem inveja do Chaves. Muito embora, economicamente, o Chaves não tenha nada, mora no barril, e o Kiko, dentro dos padrões ali da vila, tem mais que o Chaves. E ainda assim ele tem inveja do Chaves. Por quê? O Chaves, ele é resignado. Ele sabe que não tem nada, nem parente, mora num barril. Sempre me inculcou uma coisa ali. Quando chove, o que o Chaves faz? Mas tudo bem, isso é um detalhe. O que ele faz? Ele morre afogado dentro do... Mas assim, mesmo na brincadeira, aquilo lá tem um exemplo. O Kiko tem casa, tem carrinho, tanto é que ele fala, não te dou, aquelas palhaçadas todas do Chaves, do seriado, né? E o Chaves se resigna com aquilo. E tudo que o Chaves faz ou tenha, mesmo que seja inferior materialmente ao que o Kiko tem, o Kiko fica aborrecido. Ele quer mostrar que é o melhor. Inclusive, quer mostrar o melhor e quer destruir as coisas. Eu não sei se foi intencional ou não, né, do autor do seriado lá, mostrar esse lado ruim, que não é só na infância. Se ficasse na infância só, beleza, né? Na infância é até natural a criança sentir inveja dos outros, aliás, todos os sentimentos que nós temos que tirar das crianças, obviamente afloram na primeira idade. O egoísmo, não dou, não quero emprestar, sente inveja, tenta humilhar o outro. A criança na tenra idade é uma fase que os pais têm que estar muito atentos, porque é ali que aflora, aquilo ali que é a raiz. Por isso que vem a frase de que é de pequeno que se torce pepino. Uhum. Ou seja, se você quer corrigir alguma falha sofrida na primeira infância, no máximo na segunda, depois não adianta mais. Depois você vai ter que conviver com isso e sofrer as agrúrias que traz esses sentimentos ruins que insistem em permanecer dentro de nós, né? Vamos ver agora a inveja no panorama espiritual. Dentre os sentimentos negativos que o homem ainda conserva em seu íntimo, prestem atenção. Que o homem ainda conserva em seu íntimo, isso dá uma esperança para a gente. Um dia nós vamos nos libertar disso. E não vamos esperar que Deus faça isso por nós, não. Vamos nós trabalharmos. A partir da noite de hoje, nós vamos nos comprometer conosco mesmo, e com os nossos mentores, e com nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes principalmente, em tentar diminuir essa chaga dentro de nós, tá? Dentre os sentimentos negativos que conserva em seu íntimo, vamos encontrar a inveja como a larva destruidora, capaz das piores ações. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. É claro que tudo, o Espiritismo e também a vida nos ensina que tudo tem a sua relatividade. A gente não pode comparar a inveja momentânea que alguém sentiu do sapato da amiga com aquela inveja patológica que faz com que a pessoa trame, inclusive até contra a vida da pessoa. Uhum. Tamanha destruição que ela ocasiona para quem a sente. A maior vítima da inveja é quem sente, nutre e aumenta a inveja. O sentimento vem, mas cabe a você, cabe a nós, com a mente cristã, com a mente aberta, rechaçarmos, refugar isso, sai daqui. Mas evitar o sentimento é impossível, porque acontece. O que você pode fazer é criar uma barreira
que te possibilite a impactar menos possível. Eu vou explicar já já. Vamos lá. Tem que correr hoje porque é grande o negócio aqui. Bom, quando se manifesta, é quase sempre de forma camuflada, tornando-se uma perfeita armadilha para todos, inclusive para quem sente. Você fala, não é inveja. Você começa a negar. Você nega, não tem porquê, não é. Mas aquilo começa a te corroer. Se você não der um freio nisso daí, aquilo começa a te corroer. E não é só de coisa material, não. E a pessoa pode falar assim, por que o outro tem e eu não tenho? Ele tem aqui exatamente isso. Tem a questão aqui do Livro dos Espíritos que vai explicar isso. Quem acolhe a inveja, ou seja, quem deixa ela morar no seu coraçãozinho, nem sempre tem consciência do que faz. No entanto, é ela uma arma devastadora que sempre encontra eco nos planos espirituais inferiores. Olha com quem você está se ligando. Não é? Bom, você atrai, não é que atrai, você é uma conexão, se conecta com bons espíritos. Maus sentimentos é matemática. Matemática espiritual. Você se conecta com quem está ali afim. Aquele que te traz mais lenha na fogueira. Né? E o intuito dos espíritos menos esclarecidos é trazer aqueles que estão tentando sair da escuridão de volta. Egoisticamente. Tá? Com isto, forma-se a cumplicidade entre mortos e vivos. Está entre aspas aqui, porque nós sabemos que não tem essa conotação. Levando o encarnado a vivenciar momentos bem cruéis em sua própria vida. Por que é cruel, né? Já pensou? Jesus nos ensinou que o amor deve orientar nossos passos para conseguirmos paz e harmonia. Porém, se acolhemos a inveja no trato com o nosso irmão encarnado, os irmãos encarnados, estamos fazendo justamente o oposto daquilo que o Mestre nos ensinou. Então era a negação do amor. Era a negação da vontade de Deus. Né? Quando invejamos, destruímos os laços de fraternidade que deveriam unir a todos nós, espíritos reencarnados na Terra. A inveja é como um punhal, cuja lâmina aponta diretamente para o invejoso, que raramente se dá conta que é ele o grande prejudicado. Este sentimento inferior, infelizmente, encontra grande acolhida entre a humanidade terrena. As oportunidades para o desenvolvimento desta chaga são inúmeras, ou seja, onde ela pode proliferar com mais facilidade e constância. Pode ser a promoção no emprego que o nosso amigo conseguiu. Eu estou tão feliz por você. Só que não. Só que não, devia ser eu. Né? A compra do imóvel pelo vizinho. Quer que caia a casa na cabeça. Ui, eu comprei uma casa na praia. Oh, que legal, não sei o que. Tomara que assaltem a casa dele. Né? A melhor classificação na escola pelo colega do nosso filho. Alguns chegam até a ficar com bronca do próprio filho, né? Seu burro, ele conseguiu e você não. Né? Incompetente. Né? Enfim, são inúmeros os acontecimentos que podem despertar esta mancha que a alma humana ainda abriga. Então, gente, são orientações de espíritos superiores a nós, que observam do alto, observam o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Então eles sabem perfeitamente como é que anda, eles avaliam a gente diariamente. Quando você falou de Caim, né, e Abel. O que tem? Então, porque ele via que Deus, assim, que Deus tinha, simbolicamente gostava mais exatamente dele, né? E aí ele resolveu tirar do caminho, né? Como você falou aquela hora. Atentou contra a vida de alguém porque ele queria um lugar. Porque ele queria a mesma atenção que Deus dava para um, ele queria a mesma. Está sendo inferior o atendimento de Deus em relação a ele. Assim como nós. Aqui no texto, mais para frente, está bem claro isso daí. Nós temos mania de chegar, porque ele e eu, não eu. Porque ele tem tudo e eu não tenho nada.
Eu trabalho, faço um monte de coisa. Trabalho mais que ele, eu sou mais inteligente que ele e ele tem as coisas e eu não. Cada um tem seu planinho reencarnatório, cada um tem um remédio que precisa. Por isso que os nossos links aqui, como é que chama isso? Live? Sei lá o que, nossa conversa aqui através do celular, né? A gente procura fazer a linkagem de uma matéria, de uma lição com outra, né? Que é para a gente ver a necessidade de se completar. Você pega, então a gente fala assim, olha, não julgar, tem alguma outra coisa lá na frente. Igual agora, você tem que não é que se conformar, mas você tem que saber qual é o seu plano reencarnatório, admitir, ter resignação e continuar. Faça bem aquilo que você sabe. Faça bem aquilo que foi lhe permitido e que às vezes foi pedido por você. Por quê? De novo, como eu falei da outra vez, a matéria serve para adiantar o espírito. E as coisas que atrapalham o adiantamento do espírito são inúmeras. E uma delas, no dia de hoje, é a bendita, maldita inveja. Obrigado. Nem acabei ainda. Eu posso desandar. Já está me elogiando, muito boa, né? Ai, por enquanto. Então vamos ver se eu consigo manter a pipa no alto. Agora aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 23, diz o seguinte, peguei um trecho, claro, né? Não vou pegar o capítulo todo. Para o invejoso, e aqui também tem o ciumento, depois a gente vai falar sobre o ciúme uma vez aí, pode ser que também, que é outra chaga terrível. Eu acho que é bom. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Isso quer dizer o quê? Estão sempre na febre, estão sempre na incapacidade de viver a própria vida. Aquilo é torturante, aquilo deixa a pessoa maluca, a pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não, relativa à felicidade, a pessoa não consegue concentrar-se na própria vida. Parece que a existência ou aquilo que ele vê no outro e não tem, lhe incomoda de tal forma que ele abandona a própria vida. Né? O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. Nossa. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais, quer dizer, já trata como um rival. Quando Deus espera que nós tratemos como irmãos. Toda emulação para eles se resume em eclipsar, ou seja, abafar, os que lhes são próximos. Toda alegria em excitar nos que eles se assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme, pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Quer dizer, às vezes você inveja alguma coisa, alguma pessoa, algum bem, alguma materialidade que certamente tanto a pessoa que tem como você que não tem vai deixar aí. Então já é uma coisa meio estúpida também sentir inveja. Né? Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Isso aqui foi ditado por espírito de Fenelon em Lyon, em 1860, um espírito superior, que nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá essa recomendação, essa dica. Né? O que ele quis dizer, se a gente talvez não tenha entendido de primeira, ele está dando aqui já um antídoto para a inveja. Né? Você não olha para cima, você olha para baixo. Você não cobiça aquilo que os outros têm. Você se penaliza daqueles que não têm o que você tem. Isso traduzindo, quer dizer o seguinte: agradeça pelo que você tem, ao invés de ficar perdendo o seu tempo, a sua energia, querendo alguma coisa que você ainda não tem, e ver se é necessário aquilo para você.
É muito difícil uma pessoa que realmente se alegra com o nosso êxito. Daí as pessoas também começam, ao invés de enfrentar, como nós estamos fazendo agora, começam a criar mecanismos, inclusive de benzimentos e não sei o quê, ou mal olhado, ou olho de cabra, essas coisas todas que não levam a lugar nenhum também, e também de esconder as coisas. É claro que a gente não deve pegar, e até porque não tem praticidade nenhuma, e chega ao ponto de ser fora da caridade, você exibir aqueles seus sucessos, que muita gente faz isso, né? As pessoas que têm relógio muito bom, e exibem aquilo ali, é natural que ele está atraindo para si milhares de pessoas que possam vir a ter inveja dele pelo fato dele ter dinheiro suficiente para pagar 80, 100 mil reais num Rolex. Mas aí está lhe faltando a caridade. Lembra da riqueza, da outra vez que nós falamos? Que o cara tem que saber usar a riqueza dele. Não é para humilhar, não é para ostentar e subir na classe social material. Ele pode ter o Rolex dele de 80, 90 mil, mas não precisa estar mostrando para todo mundo. Ó, que horas são? Alguém sabe as horas? Eu tenho, não te dou. Eu tenho, não te dou. Somos todos responsáveis pela proliferação e perpetuação da inveja como sentimento. Muita gente fala assim, agora eu vou me esforçar, vamos supor, um vizinho meu compra um carro bonito, eu vou lá, agora eu vou comprar um melhor que o dele, quero ver, agora é ele que vai sentir inveja de mim e não eu dele. A disputa material imbecil e aí que se faz. Passa até fome. Entre outras coisas, né? Tem muita coisa que a gente... fazer essas loucuras. Nós temos que realmente controlar esse bicho, nós temos que realmente deixar isso para lá. No Livro dos Espíritos, o capítulo que diz Virtudes, Valores e Defeitos, a questão 924 a 927. A felicidade e a infelicidade relativas na Terra. A resposta da questão 924. A questão foi a seguinte, Kardec fez. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Quer dizer, tem alguns maus, algumas maledicências que podem acontecer com a gente pode evitar. Resposta. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-lo. O que nisso se encaixa, gente, aqui? Resignar-se com aquilo que você não tem, pelo amor de Deus. Agradecer aquilo que tem. Não que o entendimento do Espiritismo, o Espiritismo nos traz o seguinte entendimento. Você não deve invejar uma pessoa por esses males todos que ocorrem, inclusive fisicamente, porque a pessoa fica se mordendo o cotovelo, fica se corroendo à toa, cria uma inimizade às vezes com o irmão consanguíneo, não é irmão de fé, irmão consanguíneo, tem muitos irmãos. Eu tenho um cliente que um irmão não fala com o outro pela disputa material, já são velhos, 70 e poucos anos, 60 e poucos, 70 e poucos anos. E a causa de não se falarem é um tem 1 grama mais que o outro, ou deixou de ter, ou brigaram por causa de uma herança ou coisa parecida. Nunca devemos deixar a materialidade superar a nossa capacidade espiritual de evolução. Senão não faz o menor sentido estarmos aqui. Não faz. Já falei da outra vez, vou linkar de novo aqui. Não faz, não é por isso que estamos aqui. A inveja vai impedir. Então não tem cabimento você chegar e ficar, às vezes, obstruindo a sua capacidade de conseguir aquilo, perdendo tempo invejando. Se for uma coisa que você consegue trabalhando, trabalhe. Só não vale roubar do outro. Na verdade, vocês imaginam uma coisa. O ladrãozinho, né? Antigamente, quando a gente era jovem, os caras costumavam roubar tênis. Ele não roubava porque ele não tinha, mas porque ele invejava, ele gostava. Já viu alguém roubar, por exemplo, alguma coisa feia? Roubar esterco? Vou roubar na roça, pode ser que roube. Mas alguém invade o quintal de alguém para ir lá roubar um pinico, por exemplo. Não vai fazer isso. Vai roubar, mesmo o ladrãozinho de galinha, de bujão de gás, ele vai, se tiver alguma coisa melhor, ele vai roubar aquilo ali. Porque é objeto de desejo dele, ele não tem.
reconhecer a nossa falha humana é a primeira coisa, é o primeiro passo para que nós possamos retirar qualquer tipo de defeito que nós tenhamos. Qualquer tipo de chaga negativa espiritual que nós tenhamos. E aqui não sou só eu que digo, eu concordo apenas. Mas são espíritos, e são psicólogos, são pessoas que têm maior capacidade de explicar esse fenômeno, e todos têm a mesma opinião a respeito da inveja. Faz mal moralmente, faz mal fisicamente, faz mal espiritualmente. Então para que eu vou ficar me alimentando de uma coisa? Agora, como é que eu vou fazer? Eu não posso evitar um sentimento. Eu sei que não pode evitar um sentimento, mas você pode controlar, você pode pegar esse monstro e domá-lo. Não, de que forma? Como eu estava dizendo, o Espiritismo ensina o seguinte: cada um tem o seu plano reencarnatório, cada um tem que passar por certas coisas em sua vida que às vezes, e tudo tem a compensação, tudo tem por que está acontecendo isso. Então a gente inveja o rico. Vou ler aqui. Por que favorece... Pergunta isso aqui, não é afirmação não. Kardec perguntou. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-las merecido? Os famosos caras que nasceram em berço de ouro. Né? Nossa, eu sou tão miserável, ele é tão rico, e eu trabalhei tanto, aquilo que você estava falando, e que eu ia responder antes de ler, mas eu resolvi ler, tá? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Então a explicação imediata, as pessoas têm que entender, se só vê o que está acontecendo hoje, só o presente. Mas, ficais sabendo, a riqueza é de ordinário, ou seja, de primeira, a prova mais perigosa do que a miséria. Lembra que eu falei a semana passada? Cada um segundo as suas obras e tal, papapá. Pois é. Ele sugere aqui, ó, veja as questões 814 seguintes. Eu também sugiro que leia lá no Livro dos Espíritos a questão 814 seguintes. Então vou repetir. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Quer dizer, a princípio, nossa, Deus favoreceu ele. Né? Mas ficar sabendo, a riqueza é, de ordinário, a prova mais perigosa do que a miséria. Não é a mais satisfatória, veja bem, a mais satisfatória é ser rico, mas é a mais perigosa, porque você corre mais risco de cair. Lembra que eu falei até semana passada? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Né? A 926 diz o seguinte: criando novas necessidades, que é o que a gente vive fazendo. Você tem um celular que dá para fazer, você quer outro melhor que faz não sei o que, que coça as costas, que faz não sei o que lá. Então, criando novas necessidades. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Traduzindo a pergunta dele. Quanto mais você inventa, não é pior para você? Muito bem. Os males deste mundo, a resposta, tá? Estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Se nós formos analisar a nossa vida moderna, rigorosamente, nós temos muita coisa que não precisamos. Não é? As necessidades básicas de um ser humano é manter-se vivo, né? Agasalhar-se, ou seja, ter um abrigo, comer, evidentemente beber. Hoje, no mundo mais moderno que seja, mas ter pelo menos aí um recurso para ter onde cair duro, enfim, se acontecer algum problema de saúde, você tem um recurso ali. Mas cada vez que você anda para trás, você vai ver que o ser humano, que é o mesmo de hoje, vivia também. Vivia também. Mas nós temos que ter uma casa com ar-condicionado, com lâmpadas, com televisão, com TV a cabo, com internet, com um conforto. Ai, como esse aqui. Sendo que já moramos em cavernas e o nosso travesseiro era pedra. E vivia-se. Gostei da pedra. Quem morou em fazenda, né? Eu não morei, mas minha mãe morou e contava. Em certos aspectos é até melhor do que agora. Porque a falta de energia fazia com que as familiares se aproximassem mais. Aquelas conversas que ela falava com a minha avó, ela falava desse jeito. Ela estendia um couro de boi
O que é cor de boi? Você mata a vaca, tira lá a pele dela, né? E aquilo servia de tapete para a luz do luar, a mãe dela contava histórias para ela ali. Não sei hoje em dia qual que eu preferi, mas aqui a gente chega, já pega um... E tem 7.897 canais para ver. Você precisa disso para viver? E aí, já embarcando nesse exemplo, eu tenho. Aí eu falo, nossa, ele tem, eu não tenho. Fonte do quê? Eu não tenho culpa, não fui eu que criei. Se eu posso ter, eu vou ter. Mas a culpa de quem? Quem criou, da humanidade. Então faz sentido a pergunta dele. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? A resposta, sim. Né? Há muitos desenganos. Se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos, e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse, o mais rico. Gente, verdade. Porque se o cara está acostumado a não ter nada disso, ele vai e volta de casa. Agora, vamos colocar a mão na consciência e vamos colocar uma coisa. A gente chega em casa, enfia a mão naquele interruptor. Se não tiver energia elétrica, o que a gente faz? Entra em pânico instantaneamente. Como é que eu vou tomar banho? Eu vou perder o meu filme, o meu futebol que vai começar daqui a pouco. Você vai na torneira e faz assim para abrir, ou assim, não sei, e não sai água. Você comete assassinato, você comete suicídio. Se isso acontecer. Não é? Aí tá aqui. Então o que menos necessidade tem, esse o mais rico. A necessidade, eu volto a dizer, não é a básica. A básica é direito humano. Todo mundo tem que ter as suas necessidades básicas atendidas. Tá? A Egomar está rindo de novo. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. O que parecem ser felizes do mundo. Tem um monte de gente que tem um monte de coisa e não é feliz. Falta aquilo que você tem em abundância. E ele também te inveja por isso. A história do Kiko lá com o Chaves. Verdade. O que ele está reservado aos ricos, você sabe? Né? Seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas pagará. Não é vingança, é experiência, é lição. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados que sofrem, pois serão consolados. A 927 e última. Não há dúvida que a felicidade e o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que falta o necessário? Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Nós, repetidamente, durante muito tempo de nossa vida, nós costumamos falar: nossa, eu não sei como a pessoa consegue viver dessa forma. Eu não sei como é que ele consegue fazer tal coisa. Eu não sei como é que ele se conforma em viver nessa situação. Se ele não sofre, nós sofremos às vezes pelas pessoas. Nossa, eu não sei como alguém pode... Olha, eu não sei como alguém pode ir numa festa, né, por exemplo, sem usar X roupa. Eu não sei como é que alguém pode ter uma casa se não tem aquecimento, se não tem ar-condicionado. Nós temos essa mania, inclusive, de sentirmos, agirmos, pensarmos pelos outros. Você já perguntou se realmente faz falta aquilo para a pessoa? E quando alguém faz isso,
Minha mãe era uma dessas pessoas, muito simples, muito tranquila. Eu queria, às vezes, enchê-la de coisas, né? Não, não precisa, bobagem. Porque ela teve a vida dela tranquila, lá na roça, veio para cá, evidentemente, porque não tinha condição de sobrevivência lá, mas eu notava que ela tinha uma infância recheada de coisas boas, que aquilo sim me faz falta. Às vezes eu chegava, mãe, vou dar um sofá novo para a senhora. Não precisa não, eu só estava me bater. Eu queria proporcionar alguns conforto maior, que a vida moderna nos traz, né, ar-condicionado, essas coisas todas. Não vem para cá, ela mal sabia mexer no controle. Eu deixava no canal só, né? Eu tinha que pintar com esmalte o canal que ela queria, porque ela não sabia mexer nisso e não queria, não precisava. Mãe, eu vou comprar uma televisão para ela. Não quero. E a gente fala, não, como? Se a minha é de tela plana, por que ela não quer isso? Ela gostava de rádio, né? É de rádio, porque ela não precisava daquilo. E assim é com algumas pessoas aqui, né? Nos dias dos nossos vizinhos, enfim, nossos amigos, parentes e tal. Nossa, não sei como não consegue, né? Você ainda não tem? Sabe, esse tipo de besteira, de bobagem, te faz parecer, inclusive, soberbo, sem nos dar conta, porque às vezes o que a gente quer, na verdade, é oferecer o melhor para a pessoa que a gente está oferecendo aquilo, né? É oferecer o melhor, proporcionar para a pessoa aquilo que a pessoa que a gente ama e tal, mas às vezes a pessoa realmente não precisa, e a gente se indigna com isso. Como não? E às vezes impõe, né? Você precisa, principalmente em relação pai para filho. A gente impõe para os filhos o que ele precisa. Pai não quer, não, você precisa. Igual meu pai com o celular. Quem precisa é você. Você que está precisando, talvez, realizar alguma coisa na sua cabeça lá e bota em cima do seu filho isso daí. Cria necessidade. A gente passa a inveja na educação. Quase que eu derrubei. Bonitinha, porque todas as suas amigas vão estar bonitinhas, menos você. Olha isso. É criar necessidades, né? Você está criando necessidade. Esse é o problema. A criança não quer aquela fita horrorosa na cabeça no dia do aniversário dela. Então por que você põe aquela fita horrorosa na cabeça? É por isso que a criança quer tirar. Você acha ela que tá não, bonito, mas não, ela tem não... que ter. Faz pose de mocinha, sem ser mocinha. Quando ela for mocinha, ela perde a noção de ser mocinha e deixa de ser mocinha. Porque você obrigou ela a ser mocinha aos 3 anos de idade. Deixa chegar, deixa a humanidade, deixa correr. Nós temos a mania de antecipar as coisas, né? Mas isso não é maldade, gente. Como eu falo, às vezes a gente faz isso até por excesso, né? Esse negócio de vou dar do bom e do melhor. Ou o que eu não tive. Ou o que eu não tive. Você quer dar para o seu filho o que você não teve, e ainda não tem, é exatamente os ensinamentos corretos de boa conduta cristã. Eu não tive. Muitos de nós não tivemos. Por isso que agora a gente está aqui, pastando um pouquinho e tentando correr atrás do tempo perdido lá atrás, com a figura de um Deus vingativo, com a figura também de uma educação que você tem que ser vencedor, você tem que ter as coisas, você tem que causar boa impressão. Na verdade, estão falando para você tem que causar inveja nas pessoas. Não vamos deixar de ser o que somos. Porque tem gente que não tem nada, mas é invejado. Pelo modo simples de viver e pela pessoa que é. Mas a pessoa quer ser a outra pessoa. Ela não quer o que ela tem, mas ela quer ser como aquela pessoa. E isso é que é o terrível. Porque isso aí acaba por destruir, como você falou aquela hora. Vai, mata a outra porque ela queria ser igual a outra pessoa. Faz coisas que vocês nem imaginam. Guerras já foram criadas, já foram alimentadas por inveja, por cobiça. Que anda junto, né? Cobiça e inveja. Então, verdadeiramente infeliz o homem só é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Aquilo que eu falei. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Olha que legal. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Aí você pode dizer, mas peraí, como alguém, então a culpa pode ser minha? Ué, se não foi nessa vida, foi em outra. Foi em outra?
Nós somos os escritores da nossa história, nós recebemos página em branco e escrevemos. Só que não tem borrachinha para corrigir, depois que viu que fez errado. Fez? Está registrado. Está registrado e você vai voltar para reescrever a sua nova vida com outra página em branco, complementando aquilo. E sempre assim, não é castigo. Deus não castiga ninguém. Você tirou do lugar, você vai ter que colocar de volta. Passou por essa lição? Olha, não somos mais invejosos. Maravilha. Então agora vamos tirar o ciúme. Se der para tirar tudo de uma vez, mas é impossível. É difícil. Então agora eu vou tirar a raiva, agora eu vou tirar... Tem que ser aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Mas podemos amenizar todas elas numa única encarnação. Porque uma tá ligada à outra. Então, inveja, ciúme, cobiça, avareza... É chamado do capital, os né? 7 pecados capitais lá. Eu não entendi a gula, mas tudo bem. Mas vamos lá, sabe? Pega lá, tenta, o que são os 7 pecados? Esses são os piores: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme e cólera. Receita para uma pessoa odiosa. Vamos ter os nossos defeitos, mas que seja ralinho, sabe? Misturar água com vinho, lembra? Pelo menos quando a gente tinha muita vontade, aí a mãe da gente ia lá, só um pouquinho, dava um pouquinho de vinho assim, misturava com água, com açúcar, não dava um litro para você tomar, mas só para falar aquilo lá, para tirar a lombriga, para não dar lombriga, essas coisas antigas aí. Mas é verdade, a pessoa já ir dosando. Então o que a gente tem que fazer? Vamos continuar sentindo inveja, mas por quanto tempo ela vai perdurar dentro de você e o que vai fazer com você? Exemplo, vou dar um exemplo, tá bom? A gente gosta de exemplificar. Eu tenho essa camisa minha aqui. Um exemplo. Eu não lembro se eu ganhei ou comprei. Bom, que seja. Gostei, estou usando, tá bom. Muitas pessoas vão falar assim, essa camisa parece... Como até morrer, mas não deixa perder. Muitos vão falar assim, olha, essa camisa está parecendo toalha de pizzaria. Vão rir da minha cara. Toalha de pizzaria. Ria junto. Pode ser, parece mesmo, né? Mas o fabricante, quando ele teve a ideia de fazer essa camisa aqui... Ela colocou que não tem como não rir. Né? Ele foi feita uma pesquisa de mercado. Pessoa desagradável falar isso também, né? Não, mas aí é que tá. Muita gente pode falar, outra não, imagina, achei linda. Olha só. Eu me posicionar. Camisa de pizzaria. Se alguém fala, você parece uma camisa de pizzaria. Eu não estou pensando assim, mas alguém pode pensar. Tá falando assim porque tá com inveja da minha camisa. Né? Não pode ter, por isso que tá falando. Fiquei bravo e já pensei, tá com inveja de mim. Às vezes o cara tá só fazendo uma brincadeira. Ou às vezes está com inveja mesmo e para denegrir fala que parece camisa de toalha de pizzaria. Que é legal também. Aí outro chega e elogia. Pô, camisa legal, onde você comprou? Aí eu penso, pronto, lá vem o invejoso, quer uma igual. Entendeu? Então, tudo tá aqui na cabeça da gente. Agora é certo, outra coisa, alguém vai e compra uma igualzinha a minha. Invejoso. Foi lá e correu e comprou. Por acaso o fabricante fez uma sob encomenda só para mim? Não é? As bobagens que eu já falei uma vez, que as mulheres têm que... aquela miserável estava com um vestido igual ao meu. Ué, por acaso você tem dinheiro para pagar um estilista para fazer uma roupa exclusiva? Né? Tem até uma brincadeira que fala a diferença de homem e mulher, né? Quando uma mulher vê alguém com uma roupa igual numa festa, nossa senhora, ou volta para casa, ou se esconde no banheiro, ou quer matar a outra que estava lá. Quando o cara, um homem, vê alguém com a camisa igual, fala assim, mas comprou no mesmo brechó que eu, tá, tira um sarro um do outro. São questões de posicionamento da coisa. Então nós temos que ter esse espírito. Nem tinha notado o que? A Guiomar.
Então nós temos que ter esse espírito da coisa. Tudo que a gente vai usar ou vai fazer é para satisfação material momentânea nossa. Né? Eu usei o exemplo da camisa, mas é qualquer coisa. Qualquer coisa. Carro, por exemplo, o meu carro não foi feito um só para mim. Tem um monte lá. Cruzo com vários iguais no dia. Agora eu fui invejoso de quem? Quem foi invejoso de quem? Não é questão de inveja, é questão de gosto. Agora tem gente que acha que é inveja alguém comprar uma coisa exatamente igual a sua. Só você tem um. Então só eu tenho essa camisa. Tudo bem, embora eu tenha comprado em Milão, né? Só se for no milhão ali, né? No milhão e tem coisas que. E tem gente que quer exclusividade justamente para causar inveja nos outros. Tipo assim, essa caneta só eu tenho no mundo. Sabe? Coisas. Ela escreve? Ela escreve, não, ela usa, ela é usada para escrever, quem escreve somos nós. Tem tinta? Meu Deus. Bem, agora eu fiz as minhas considerações a respeito da inveja, para encerrarmos esse tema, que não esgotarmos, porque ainda falta muita coisa para a gente falar sobre a inveja, mas que as principais a gente vai enumerando, elencando aqui, para que nós possamos ter condição de ir tirando aquilo que é possível de nós. Então veja bem, vamos prestar muita atenção. Ao identificarmos o sentimento, felizmente para alguns, é só de vez em quando que acontece. Já aquele que sente constantemente de tudo e de todos, procure um psiquiatra ou um psicólogo, se está doente. É patologia. Façamos a inveja, façamos que se torne estímulo às nossas conquistas materiais. Então você viu um sapato, viu um cinto, viu um carro, viu pô, que legal, que bonito, gostei. Eu quero ter um igual. Então é estímulo para você ter aquilo ali. E não a vertente perniciosa do sentimento, que é miserável, ele tem ou não tem. Então tomara que quebre o dele. Essa é a parte negativa da inveja. É uma vibração negativa que você está enviando para a pessoa também. Nossa, olha. Ou então denigre, né? Que coisa ridícula. Olha o sapato daqui, ridículo. Se você gostou e tem proximidade da pessoa, fala, rapaz, que legal, onde você comprou? Eu vou querer uma também. Você não está mostrando, você está mostrando que, olha, eu tenho o mesmo gosto que você, desejo isso daí, se eu puder eu vou ter. E se não conseguir, deixa o cara com a coisa dele lá. Você não conseguiu, você não pôde, você não mereceu, você não fez por onde ter. Simples assim. Então, como eu falei, ao identificarmos o sentimento, façamos que se torne estímulo às nossas conquistas materiais, sem secar as conquistas alheias. Ou queria ter um igual aí, mas por enquanto não dá não. O dia que tiver condição, aí vai ver que até a vontade de ter aquilo passa. Já nem quer mais depois. Eu já dei uma receita familiar para todo mundo. Estou com vontade de ter aquilo. Espera um pouco que a vontade passa. Pronto, você não precisa gastar dinheiro e ter uma coisa que você não precisa. 2. Lembrar que Deus não é injusto. E não tem preferências entre seus filhos. E que se você não possui aquilo que desejas no momento, é porque você ainda não está pronto para merecer usufruir desse objeto de desejo, ou não se... Errei aqui. Não se encontra em seu plano reencarnatório. Não se encontra em seu plano reencarnatório. Não é para você ter aquilo. E acabou. Agradecer sempre pelo que você tem e nunca reclamar pelo que você ainda não tem. São fórmulas, isso aqui eu pelo menos eu adoto, são fórmulas para você conter o sentimento. Evitar. De tanto você exercitar conter o sentimento, vai chegar uma hora que você vai sentir cada vez menos e pode ser que você erradique da sua vida. E, consequentemente, ganha mais uma medalhinha no plano reencarnatório. Uma estrelinha. Manter esse sentimento sob controle. Sob controle. Pois no atual estágio de avanço espiritual ainda não dá para erradicá-lo de nossas vidas. De modo geral. Pode ser que alguém realmente de coração, de peito aberto, deixou para lá qualquer tipo de inveja, qualquer tipo de ameaço de inveja.
Eu disse aqui, nós colocamos as coisas aqui no que tange a maioria. Mas é óbvio que tem gente que já, graças a Deus, conseguiu abandonar esse sentimento, mas que ainda tem outros para lutar. E a receita serve para todos. Não é? Esse negócio de a gente sabe que não deve sentir. Ai, calma, você não deve se irritar. Então dá uma pílula anti-irritação para a gente engolir. Né? Dá uma pílula anti-cólera. Cólera já não dá para... A gente, graças a Deus, já consegue, né? Não sente mais. Cólera é aquela raiva absoluta. Hulk. O incrível Hulk, ele tem cólera. Né? Então acho que a maioria de nós já não é mais Hulk. Mas ainda... Né? Uma raivinha ali. Oh, cale-se, você me deixa louco. A raivinha, mesmo infantil, mas tem ainda, né? Aquele olhar para a pessoa, né? Se você fez isso, você ainda sente raiva, filho. Não vai querer ser santo, não. Você fica... Pronto, é uma manifestação de alívio de quê? De raiva. Né? Agora, o ciúme dá. O ciúme não. O ciúme também é outra coisa que também dá para controlar. Mas não dá para deixar de sentir. É mentira quem fala que não sente ciúme. Mas quem fala eu controlo e ele não me afeta, aí é verdade. Com um pensamento ruim, né? Qualquer pensamento ruim. Aí tu tem vontade de esganar essa pessoa. Você vai esganar só porque você pensou? Não, você controlou e não esganou. E quem não controla e vai lá e esgana é o quê? Assassino. Né? É assassino, é aquele cara que não tem controle das suas emoções terrenas, humanas. E engana-se aquele que fala, quando eu desencarnar, eu vou para o outro plano lá, e não vou sentir inveja, vai continuar sentindo, porque esse sentimento, ele é notado você, né? Pelo cérebro, mas ele é do espírito. Imperfeito. Por enquanto. Mas espero que todos nós, cada um a seu tempo, cada um usando a sua maneira de ser. O importante, o recado dessa noite foi o seguinte: tem, mas dá para ser controlado. Nós sabemos muito bem que é uma coisa ruim e apresentamos aí as implicações no plano espiritual e em nossa vida. É um impasse, uma pedra no caminho da nossa evolução. Então nós temos que retirar. Tá bom? Então a gente fala, amiga, tem inveja branca dela. Não, não é inveja branca, não. Você pode até chegar e falar, nossa, eu queria ser dessa forma. Então o que eu faço para conseguir ser dessa forma? E não aguenta essa pessoa, ela é tão metida. Mentira, você tem uma inveja danada dela, entendeu? Ainda hoje eu falei lá no escritório para a menina, eu falei, olha, mesmo alguém sendo inimigo seu, mesmo alguém sendo que não vai com a tua cara, enfim, seja seu inimigo de alguma forma, enfim. Se ele tiver qualidade, você tem que reconhecer a qualidade dele, né? Senão você vai estar usando um sentimento momentaneamente maior de inimizade e deixar de reconhecer no seu rival algum tipo que você queria ter. Talvez até a inimizade se criou justamente por causa disso. Eu queria ser a pessoa que me queria ser, e inventou, começou a dar um monte de empecilhos, um monte de coisas que levou ao rompimento e à criação dessa inimizade. Né? Então é isso, gente. Graças a Deus, estamos ainda encarnados, podendo falar. E que Deus permita que nós tenhamos o resto de semana produtivo, ou pelo menos encarnados, servindo para alguma coisa, né? Não adianta nada você estar encarnado e não servir para nada, né? Melhor voltar para lá e aprender mais um pouco. E na próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos aí abordando mais um outro assunto que possa nos orientar a como elevar o nosso plano reencarnatório aqui, tá bom? Então todos fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Que Deus abençoe aos nossos familiares, amigos, parentes, que abençoe toda essa humanidade e principalmente essas pessoas que estão doentes, que elas possam conseguir se restabelecer. E
Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. E eu quero cada vez menos. Tomara que a gente volte logo. Para nossa casa, né? É. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.